Então, essa imagem da Werneck, né? A Werneck, ela é uma pesquisadora da UNB, fez parte do grupo lá. A tese dela sobre ilhas de calor muito boa, muito interessante, né? Foi orientada pela professora Marta Romero. Então, esse trabalho dela tem essa imagem que eu gosto muito, porque ela nos dá uma noção desses vários agentes que vão interagir com a dinâmica da cidade que nós estamos construindo. Então, vejam vocês. Primeiro, a gente tem evapotranspiração, que a gente vai falar dela daqui a pouquinho. Uma ação da ventilação, que a gente sabe que é importante para a retirada de calor por convecção, e inclusive para refrescar a pele e tudo mais por esse efeito, né? Nos dá essa sensação de conforto. Aqui a gente tem a radiação solar direta, como a gente falou, sobre as nossas superfícies, acontecendo aqui, por exemplo, no topo desse edifício. Aí a gente vê que parte dessa radiação direta é absorvida, pode ser absorvida também pela fachada, pelo solo. Nós temos uma parte de reflexão por onda curta, né, que aí não é o infravermelho ainda, não é o calor, é a energia da radiação sendo refletida. A radiação de onda longa, que aí isso aqui é o calor, é o infravermelho, né, que é esse armazenamento que a gente vai fazendo ao longo do dia, liberando depois. Nós vamos ter a questão da discussão sobre a permeabilidade, e a gente falou disso quando falou do asfalto, além do albedo baixo, quer dizer, ele absorve mais energia do que ele reflete, nós também temos a questão que nós estamos impermeabilizando a cidade e com isso comprometendo o lençol freático. Tanto que um dos instrumentos dos PDMs é taxa de permeabilidade mínima do solo nos projetos, né? A questão do fator de visão do céu, que nós também estamos com determinadas condições limitando esse fator de visão solar. O calor antropogênico, que são todas as ações do homem, como a gente falou lá, por exemplo, a própria questão do ar-condicionado. Então, percebam vocês, né? Eu tenho esse cânion urbano, eu tenho essa devolução de calor acontecendo aqui, não só pelos materiais, mas também o calor sensível, né, das condensadoras de ar-condicionado, que altera a temperatura, né? Lembra que a gente já falou no outro slide, lembrando das aulas de física, o calor sensível é exatamente aquilo que vai ser capaz de alterar a temperatura de um objeto, e aí, à medida que nós estamos colocando mais coisas que armazenam e produzem calor, invariavelmente eu estou aumentando a temperatura desse local. O sombreamento, que é importante para nós, e o cânion urbano, né? Que cada vez mais nós estamos criando essas condições em que eu tenho menor parcela de céu visível, eu tenho menor ventilação e eu tenho muito mais superfícies para absorver o calor nesse trecho aqui. Então percebam, por que a evapotranspiração? Por que ela nos importa? Já que a gente viu aí a árvore, a gente fala tanto do plantio de árvores na cidade. A gente precisa lembrar que ele é um processo combinado de evaporação da água do solo e a transpiração das plantas. Então ele desempenha um importante papel na mitigação das ilhas de calor urbana. É essa liberação do vapor de água na atmosfera, provocando resfriamento do ambiente e redução da temperatura. A gente precisa lembrar que a água, para ela mudar de estado de líquido para gasoso, ela precisa absorver uma grande quantidade de calor para que ocorra essa alteração do seu estado físico. E aí, quando a gente tem esse processo, ele vai ser importante para a dinâmica das nossas cidades, porque parte desse calor que está no ar vai ser absorvido para que ocorra esse processo de evapotranspiração. Por isso que é tão importante para nós as árvores num contexto de climatização urbana. Existe uma professora já aposentada da Unicamp, a Lucila Labac, que orientou um trabalho belíssimo que ela foi mostrando como que cada árvore pode ter o melhor desempenho para essas questões urbanas. Mas aí ela não está dizendo que tem uma árvore que é muito ruim. Ela está mostrando como que existem as condições que determinadas árvores vão produzir melhor sombra, vão ser mais eficientes em evapotranspiração. Mas veja, nós estamos falando de ser mais eficiente, gerar mais sombra. Mas a gente sabe que a arborização como um todo, ela tem esse poder para nos ajudar
Lembra lá da Sue Rolfe, do Nichols, falando que é uma guerra que nós estamos enfrentando, uma guerra climática? Então essa é uma arma poderosa nessa guerra que nós estamos enfrentando. E a gente olha isso acontecendo aqui, essa imagem térmica, né, de um trecho da cidade, a gente vê nitidamente as diferenças de temperatura de quando existe alguma coisa sombra, ou a própria questão da proximidade das vegetações, e quando eu tenho superfícies escuras, impermeáveis e completamente expostas a um fenômeno de radiação. E aí veja, essa relação de edifícios e cidades. Isso é um dado, não vou lembrar agora se eu peguei de uma reportagem, de um artigo, acho que deve ter sido uma reportagem, falando que algumas partes de Louisville, no Kentucky, Estados Unidos, que mais sente o calor urbano, com a temperatura podendo chegar a ser 10 graus maior do que em outras partes da cidade. Lembra que a gente está falando aqui de picos, né? Não tenho acesso a essas medições, mas a gente tem que dar uma separada sobre achar que é sempre 10 graus o dia inteiro. Não, às vezes são os picos. A máxima de um dia em um dado local foi 10 graus maior do que um outro local, como a gente vê aqui essa questão de uma superfície, né, urbana em comparação com uma superfície rural. E aí, Colatina também, né? A gente vai ver algumas pesquisas realizadas aqui, que a gente fez um monitoramento, e a gente percebeu que a gente chegou a ter diferenças expressivas do centro comparado com outras regiões nos seus picos de temperaturas. E isso aí é um dado que surgiu interessante durante a minha dissertação de mestrado, da correlação dos dados medidos na fachada do edifício na cidade, né? Ali começaram as primeiras medições, com a estação meteorológica. E quando a gente foi comparar esses dados, né, trabalhando com esse gráfico aí de dispersão, a gente viu que havia uma maior diferença quando se isolava dados referentes ao período diurno. Aquele período de 3 horas até 6 horas é quando a gente tinha os máximos de diferença do que acontecia na cidade e do que acontecia na estação meteorológica, que fica numa fazenda experimental, numa área rural. E aí, lógico, se eu tenho esses picos de temperatura acontecendo aí de 3 a 6 horas, né, que há essa diferença maior, significa que se eu tive uma diferença maior nesse entardecer, nessa metade final da tarde, significa dizer que esse calor vai permanecer um tempo à noite aí, e aí cada cidade vai ter sua dinâmica. Às vezes essa liberação de calor retido nesse pico de diferença de temperatura vai até as 8, 9 horas, né? E significa dizer que nós estamos prolongando o momento de calor dentro das nossas cidades. Então, se a gente começa a falar sobre essa relação dos edifícios e cidades, a gente já falou lá atrás sobre as culturas antigas, os gregos, né? Aquela definição, né, do espírito de lugar, a produção do espaço criado, tendo essa mente, né, em mente esse conceito, né, de esse espírito que vai conferir sentido e significado àquele local, e todo aquele respeito a esse espírito do lugar, e como que também várias cidades gregas elas foram implantadas em função do sol. A gente, quando vai estudar acústica, a gente vai ver sobre a maravilhosa acústica dos teatros gregos ao ar livre, e a parte térmica também, eles têm, né, uma visão bem interessante de como trabalhar a intervenção deles naquele espaço, com alguns desses conceitos sendo aplicados. E aí esse é um exemplo, né, da cidade de Sevilha, se eu não me engano, na Espanha. A gente tem que lembrar que lá nós temos a siesta lá, né? Logo depois do almoço fecha tudo, boa parte do comércio. E eu achava que isso era folclore, até ter a oportunidade de visitar uma cidade lá na Espanha. E vi que depois do almoço a gente ficou perambulando pela rua até dar o horário que as coisas voltavam a abrir, exatamente por causa do calor. Eu tomei o cuidado de olhar um termômetro de rua e ver que estava indicando uma temperatura de 33, 34 graus, né? Logo depois que a gente tinha almoçado, por volta de 1 hora por aí.
E aí a gente vê esse exemplo aí de como eles estendem esses toldos. Lembra que a gente foi falar lá atrás sobre sombreamento? Exatamente para que nesses horários mais quentes, por esse desenho de rua, né, essa rua estreita, não tem como haver uma arborização, eles adotaram essa estratégia de estender essas lonas para que promovesse, a gente vê aqui com sucesso isso acontecendo, um sombreamento das edificações, bem como da própria rua, para tornar o caminhar mais agradável, né, e menos incômodo, vamos classificar dessa forma. Então, vejam, bioclimatologia, relação entre o usuário e as condições climáticas, a arquitetura como filtro das condições exteriores. E aí, quando eu falo aqui para vocês sobre arquitetura, eu estou me referindo também ao urbanismo. Eu estou me referindo à questão da nossa intervenção na construção desse espaço que a gente habita, né? Então, a qualidade ambiental das edificações vai depender da qualidade ambiental urbana, também já falamos disso, né? Só recapitulando e reforçando para vocês. Considerar os aspectos climáticos em estudos relacionados ao conforto e desempenho dos ambientes. Climatologia urbana e conforto térmico urbano, pesquisas cada vez mais relevantes. Então, quando a gente vem para dar uma aula dessa para vocês, o final dessa aula, dessa semana, eu me encarreguei de fazer exatamente isso, a gente traz exemplos daquilo que a gente foi a campo, que a gente mediu, que a gente viu, e aí a gente não está estabelecendo como os povos antigos faziam, que é uma vontade de Deus. Não, a gente está vendo que é a gente mesmo fazendo alguma coisa errada, né? Bom, isso tem sido uma coisa que nos intriga, que eu digo, não é a nossa equipe de pesquisadores aqui do IFES, é a equipe de pesquisadores que estão debruçados sobre o tema, inclusive a minha proposta de trabalho aí de pesquisa agora, essa falta de planejamento adequado quanto ao uso do solo, a verticalização, a ocupação, a relação entre gabarito e largura da rua, a professora Romero também tem uns estudos bem interessantes sobre isso. Lembra que quando a gente viu a imagem da Werneck, a gente falou do cânion, dessa parcela de céu visível, e o quanto que a gente não trata, às vezes, isso no principal instrumento que deveria estar regulando isso, que é a própria questão do plano diretor, criando uma relação de gabarito com a altura de rua. A gente viu agora, há pouco tempo, Vila Velha adotando algumas medidas sobre gabarito para tentar conter o sombreamento da praia. A gente viu que Balneário Camboriú também passou por esse problema. Alguns criticaram, falaram agora que a praia já está toda sombreada em Vila Velha, mas os críticos dessa questão até falam, isso já devia estar acontecendo há muito mais tempo, a gente já tinha que estar com essa relação do gabarito em função do cone de visão da praia, que permitisse que eu garantisse sol a maior parte do tempo. Então, enfoques tradicionais dos planos diretores, eles raramente incorporam aspectos quanto à demanda energética e ambiental. Eles basicamente vão falar sobre densidade, taxa de ocupação, afastamentos. Teve uma aluna nossa, que foi pesquisadora no Temírio de Calor, que no TCC dela ela fez uma defesa de que ao invés de ficar discutindo afastamento, a gente devia discutir taxa de porosidade dos edifícios. Era até um bom tema para mestrado, mas ela acabou não seguindo com essa área. Mas o que ela defendeu no TCC dela era exatamente isso. A gente está discutindo uma taxa de porosidade das cidades como um todo, para garantir que no nível do solo o pedestre encontre uma condição adequada de ventilação para ajudar a retirada do calor por convecção, além, lógico, né, do todo um sistema de infraestrutura verde, arborização e sombreamento, né? E quando a gente vai falar sobre desempenho das edificações, das cidades, né, é importante a gente pelo menos citar o zoneamento bioclimático brasileiro, que ele foi construído, né, essa definição que está na norma, né, foi construído a partir das análises realizadas com base nos dados climáticos e nos agrupamentos, considerando determinados indicadores de desempenho, percentual de horas de ocupação, temperatura operativa, carga térmica e tudo mais.
percentual de horas ocupadas em que a umidade é inferior a 30 e superior a 70. O processo de validação demonstrou que o zoneamento também pode ser aplicado para edificações. Então, o que aconteceu? O marco para nós, e é importante a gente falar desse instrumento, por mais que ele esteja discutindo o desempenho térmico das edificações, mas foi que quando se foi lançada a primeira versão dele na NBR 15220, em 2005, na verdade, ela traz o zoneamento porque era uma norma para falar de desempenho térmico das habitações de interesse social. E como é que a gente ia falar de desempenho térmico e estratégia das habitações de interesse social se a gente não discutisse uma relação dela com aquele clima local? Então, precisou-se fazer um zoneamento. Essa primeira versão tinha 8 zonas, que ia dizer, olha, na zona tal, as estratégias adotadas para prover conforto aos usuários é essa, essa e essa. Na zona tal, e a zona 8, né, que é a que a gente se inseria anteriormente, ela pregava essencialmente uma condição de conforto da edificação, sombreamento e ventilação. E que, se é uma estratégia para conforto na edificação, também é uma estratégia que fatalmente vai me garantir conforto na cidade, porque eu estou falando do clima daquele local, né? Aí veio esse mapa aí já dela revisada, né? Aumentou o número de zonas aí para 2, 4, 6, 8, 10, 12 zonas, porque primeiro ele foi formado por 6 zonas bioclimáticas divididas de muito fria, muito quente. E depois elas passaram por algumas subdivisões em função da carga térmica de aquecimento, e isso fez com que a gente chegasse nessas 12 zonas, né? A gente teve um acréscimo de 4 para 8 zonas, mas que para nós é um marco, né? Então, a gente teve essa alteração aí, e eu gosto sempre de falar, quando a gente vai falar de ilha de calor, de conforto urbano, de conforto térmico, porque tem 20 anos agora, quer dizer, ela passou por uma revisão, essa revisão foi publicada em dezembro de 24, muito nova ainda, né? Com 4, 5 anos. Agora é aquela etapa que os pesquisadores se debruçam sobre ela e vão apontando possíveis falhas, como aconteceu com o zoneamento original, né, que uma das críticas era exatamente que a Zona 8, que respondia por mais de 50% do território, ela tinha algumas discrepâncias. Você veja, pega aqui o Espírito Santo, esse litoral da Bahia, e vários pesquisadores diziam que não dá para comparar o conforto térmico numa região como a nossa com Belém, por exemplo. A minha dissertação de mestrado foi até isso, analisar a relação nossa zona bioclimática com a de Aimorés, que é tão próxima a nós, né? Então, mas percebam, se eu entendo como é um clima de um local para dizer quais são as estratégias que eu tenho que adotar na edificação daquele local, isso também me dá alguns indicativos de quais estratégias eu tenho que adotar no próprio pensar a minha cidade. Sombreamento e ventilação. É o que é indicado para a região de Colatina, aqui, por exemplo, é o que é indicado para a região de Belém e para várias dessas cidades do Nordeste. Eu preciso sombrear, porque se eu sombreio, eu estou diminuindo o ato de sombrear, eu vou diminuir radiação direta, então estou reduzindo ganho de calor direto. Ventilação, eu estou ajudando a retirar o calor que foi sendo acumulado ao longo do dia por um processo de convecção, para fazer com que de noite eu não tenha essa liberação de calor de forma tão excessiva. E aí é importante isso para nós, porque essas estratégias elas são essenciais para a gente discutir o conforto dos usuários, seja na cidade ou seja nas edificações que vão se inserir dentro das cidades. Porque se eu tiver que ficar completamente dependente do ar-condicionado, a gente viu há pouquinho a questão do calor sensível das condensadoras aumentando a temperatura do ambiente externo. Aí a gente entra no looping. Está mais quente lá fora, o ar-condicionado precisa resfriar mais, consome mais energia e ele fica se retroalimentando e consumindo mais energia por um fator como esse, né? Então, eu queria começar a mostrar para vocês essas teorias aplicadas em alguns estudos de caso. Como, por exemplo, esse estudo da LABAC, olha ela aqui, né? Falei dela há pouco, em Campinas, onde eles compararam algumas temperaturas de uma estação meteorológica aqui
com alguns pontos dentro dos bosques que tem nesse entorno. Ou seja, uma área densamente arborizada. Mas lembrando que a estação meteorológica, ela não está também dentro de um grande centro urbano. Ela está posicionada aqui, né? Nessa região próxima a esse bosque. E aí eles compararam, né, os bosques e a estação aqui, né, B e C, em verão, outono e inverno. E eu marquei aqui, me chama a atenção, bom, a gente viu que no verão, como é que a máxima na estação foi 3 graus acima da máxima encontrada no bosque, lembrando que a estação está numa área aberta, bem ventilada, inclusive, mas, sobretudo, como que a área de bosque, o sombreamento que a gente acabou de falar, permitiu com que a radiação fosse bem menor nas áreas sombreadas do que nas áreas não sombreadas. Ou seja, a radiação é dada por watt por metro quadrado. Quanto maior a área que eu tiver recebendo radiação, maior vai ser o calor recebido e acumulado para aquele local. E aí a gente conseguiu ver como que as médias são baixíssimas comparada com as médias de quando eu estou em campo aberto. Então, radiação eu consigo diminuir muito. Percebe que eu não estou falando em zerar a radiação, né? Aí aqui é uma questão da umidade relativa, velocidade do vento, que nos bosques está até uma velocidade razoável. A gente também não quer ventos muito velozes, porque isso pode nos gerar um certo desconforto. Lembrando que quando eu falo 3 metros por segundo, seria o equivalente a mais ou menos 11 quilômetros por hora. Então, percebam, isso faz parte da conclusão desse trabalho da professora. Comparando-se o microclima de 5 bosques públicos de Campinas aos dados da estação meteorológica em 3 estações do ano, concluiu-se que a vegetação densa e estratificada é capaz de atenuar a temperatura do ar, interceptar a radiação solar, mexer na velocidade do ar em baixa amplitude, caracterizando os ventos leves na escala Beaufort. Ou seja, a gente não tem, talvez a única coisa que a gente poderia reclamar é que cai folha no chão e alguém vai ter que varrer. Porque um estudo como esse da professora Olabac só mostra os benefícios do uso da vegetação e o papel dela nesse controle do clima urbano e dessa alteração do microclima que nós estamos causando, né?